Chegamos, estamos ao vivo com mais um episódio do Land Podcast. Hoje é um episódio especial, nossa resenha. Então você que está assistindo a gente aí, ó, já se acomoda aí se você puder, senta no sofá, deita na cama, aumenta o volume do seu dispositivo agora. Se você não pode parar para assistir, não tem problema, tá ocupado, tá fazendo alguma coisa, aumenta esse volume aí, faz o que você tiver que fazer, mas fica ligado na gente. A gente já vai iniciar nosso bate-papo aqui, né? Mas eu tenho alguns avisos para dar como de costume. E aí de cara eu já quero falar para você que nós estamos no Spotify, então se você não tem tempo para assistir no YouTube, você pode ouvir os nossos episódios lá no Spotify, então é só você correr lá, Land Podcast, se eu não me engano tá aqui na descrição dessa transmissão, você clica aqui, vai ser direcionado direto para lá. Se não tiver, não tem problema, no decorrer aqui da nossa transmissão a gente edita e coloca e você consegue nos ouvir. Só ir lá no Spotify, botar Land Podcast, também está o nosso podcast na plataforma do Google Podcast. Essa semana a gente recebeu uma notificação dizendo que está tudo certo, então você pode ouvir também por lá. Para além disso, nós temos alguns patrocinadores aqui que nos ajudam a manter o nosso podcast no ar, esse programa aqui que tem uma grande estrutura. Então nós temos alguns apoiadores e patrocinadores, e um deles é a Lavanderia Nova Barra, e aí você pode acessar lá nas redes sociais. Show. Você vai conseguir lavar suas roupas com máquinas da melhor qualidade, que vai te servir, vai te apoiar. Então é só entrar em contato lá no Instagram, link aqui na descrição, você vai ser direcionado e com certeza você vai ser muito bem atendido com um excelente serviço. Para além disso, o Empadão Carioca também é um patrocinador nosso. Você está vendo aqui, ó, no cantinho aqui, aliás, ó, vai estar passando aqui no cantinho o Empadão Carioca. Você come lá, aproveita, faça compras também, vai na internet, você vai achar lá no Instagram o perfil deles, no Facebook, você entra em contato, faça o seu pedido, fala que você veio pelo Lente Podcast, de repente você consegue até um descontozinho lá, né? Tenta a sorte, vai que você consegue, acredito eu que você vai conseguir. Além disso, Matheus Noronha, ou melhor, Noronha, eu falei Matheus Noronha, a gente vai estar com o Matheus Noronha aqui daqui a pouco, no nosso episódio com um convidado às 17 horas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas Noroinfo, uma empresa digital, no mercado digital, que vai apoiar e expandir a sua marca. Então você pode entrar em contato com ela também, para que ele possa te ajudar aí no impulsionamento das suas ações na internet. Então, por exemplo, se você é cabeleireira, se você tem um açougue, uma padaria ou qualquer coisa que esteja aí no mundo digital, ou se não tiver, a Noroinfo vai te ajudar com isso, vai te colocar na internet, expandir o seu negócio. Se hoje você tem aí, digamos que você tem uma média aí de 20 clientes fixos, a internet pode fazer com que esse número aumente até 10 vezes se você souber usar, mas se você não sabe, não tem problema. A Noroinfo pode te ajudar com isso e com certeza ela vai te ajudar. Então corre lá no Instagram, Noroinfo, entre em contato lá e você vai ser muito bem atendido também. Bom, dito todas essas coisas, estamos no ar, esse é o Lente Podcast e vocês já estão vendo aí na tela Pastor Vanderlei, Pastor Sandro. Vamos para o nosso bate-papo de hoje. Como é que vocês estão? Falem aí. Graça e paz, galera do podcast Land, sejam muito bem-vindos. Hoje, esse horário aqui está começando a resenha, tá? Como bem disse o Léo, a resenha. E às 17 horas a gente vai ter um bate-papo legal com o pastor Matheus Noronha. E a nossa resenha hoje aqui, já pode falar, Léo? Fica à vontade. A nossa resenha hoje aqui é como anda o mundo gospel. Sinistro, irmão, sinistro. E aí, reverendo Vanderlei Júnior? Shalom, shalom, queridos. A paz do Senhor a todos. Uma ótima tarde, um ótimo bom dia, uma ótima noite, independente da hora que você for nos assistir. É vero. É um tempo muito favorável, mais um dia a qual estamos aqui juntos, resenhando. E é um tema muito relevante, é um tema a qual muita gente vai participar. Estamos aqui com a mente muito aberta e totalmente livre. Isso aí. Para conversarmos. Isso aí. Antes que a gente engrenar aqui na nossa conversa, eu esqueci de falar. Você está vendo o QR Code aí na tela, ó. Se você quiser ser um apoiador do nosso podcast, você pode fazer isso. Bota o seu celular para fazer a leitura do nosso QR Code e você vai fazer um Pix pra gente no valor que você quiser, e você pode ter certeza que esse valor, esse dinheiro vai ser usado da melhor maneira possível para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa estrutura, que aliás quem assistiu o primeiro episódio do Land já está vendo algumas diferenças aí
e para que a gente consiga essas diferenças e melhoras a cada episódio, o seu Pix, a sua ajuda, colaboração é muito importante para isso. O pastor Sandro falou aqui logo de cara, né, do mundo gospel anda bem. Nossa intenção, obviamente, aqui não é falar por falar, mas tem coisas que acontecem no nosso meio que a gente precisa discutir, refletir, para que a gente ou não caia no mesmo erro, ou para que a gente, quando for julgar, julgue da melhor forma as coisas que vêm acontecendo. E a gente sempre usa a Bíblia para embasar os nossos assuntos aqui, né? Falei alguma coisa errada aí, pastor Vanderlei? Podemos falar sobre o que vem acontecendo? Sim, sim. Até por conta de que é um meio que nos envolve e a nossa palavra, ela vai ser mencionada mediante entendimento, mediante aquilo que nós acreditamos. Então, é muito aberto, muito livre e sempre com a concessão bíblica. Verdade. Esse tema, cara, de boa, ele dá uma coceirinha na língua, né? Porque eu tava procurando aqui, já fiz uma pesquisa, e de cara já apareceu uma cantora gospel, né, que mudou o nome, saiu do âmbito espiritual, onde ela entregava para Deus, e aqui eu não estou aqui julgando se ela entregava realmente para Deus ou não. Ela largou o gospel, mudou de nome e foi pro sertanejo. E aí? Como é que fica essa situação? Isso é complicado, cara. Será que a galera não tá vendo a música, esquecendo um pouco o lado espiritual, olhando para a música como oportunidade de trabalho, de mercado, e aí de repente o gospel não foi suficiente para os anseios dela, ou de repente, sei lá, dela entre aspas, né, mas de uma forma geral. Ou se a gente pode julgar se realmente está ali. Na Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso que diz lá em João 8,32? E o 36 vai dizer: e se conheceres verdadeiramente o Filho, ele vai te libertar mesmo, de verdade, com força. Então essa é uma questão. A música como mercado, para atender os nossos anseios ali, não digo nem artísticos, mas os anseios da vida mesmo, de ter uma vida tranquila, né? A arte, ela, através da música, ela tem esse retorno de dinheiro e tal. Será que a galera não está correndo atrás, não está conseguindo, de repente, estar indo buscar em outro lugar? E aí precisa trocar de nome? Forte isso aí. E aí, Vanderlei? São situações cotidianas, né? Que não começaram de hoje. Apesar de o tema de hoje ser um tema bastante abrangente, e já começou a citação acerca dessa cantora, nós compreendemos que cada um vai andar segundo a sua necessidade. Cada um vai caminhar pela revelação que carrega. E isso, importando-se no meu gospel, as mudanças, elas têm acontecido de uma forma assim bem alarmante. Não é algo natural. É algo que nós vamos compreender que cada um tem na sua mente, tem na sua ideologia uma verdade a ser vista, a ser compartilhada. E alguns hoje têm verdadeiramente vestido uma camisa que é própria e abrindo mão daquilo que se tinha como convicção para ou se aventurar ou para viver aquilo que o seu coração, a sua mente almeja. Tem um pastor que, por razões de respeito, né? Mas quem procurar vai ver quem é. Esse pastor, ele falando que em um evento, ele viu coisas que nem de quando ele era do mundo, ele viu nesse evento, gospel. Então, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Entendeu? Querendo... É aquela separação. Numa fonte não tem como sair água doce e água salgada, Vanderlei. Não tem como você... Cara, você tá vindo para cantar para Deus, é para Deus, pô. Vida santa.
É santificação, irmão. O negócio é sério. Deus está te dando a voz para você honrar e glorificar o nome dele. E aí, atrás dos bastidores, rola, se é que eu posso dizer assim, mundanismo mesmo. O negócio é pesado, cara. Então esse pastor falou, cara, quando eu vi lá nos bastidores, eu fiquei assim, chocado, irmão. Chocado porque nem quando eu era da banda X, que ele era vocalista, inclusive quando eu era do Mundão, eu fui lá em Cabo Frio ver a banda desse pastor hoje, tocar lá, e fumei, foi muita maconha esse dia, né? Muita maconha. E um belo dia eu encontrei com esse pastor, fui pregar, e no finalzinho do culto eu falei, meu amigo, tu se lembra do show que tu fez no Circo Voador em Cabo Frio? Ele lembra. Ele, cara, eu saí de casa para te ver tocar em Cabo Frio e hoje eu tô te vendo pregar aqui, você é pastor, eu também sou. Ele me deu um abraço e falou assim, pô, o diabo perdeu mais uma. E você vê a história do cara e vê como ele tá hoje, pô, você vê que o cara é um cara diferenciado, pô. Ele realmente busca a face do eterno, Vanderlei. Infelizmente, eu não sei sinceramente o que acontece, não sei se é quando entra o dinheiro e as pessoas se corrompem com muita facilidade ou se realmente nunca tiveram encontro com Deus. Entendeu? E Sobral? Eu tava pensando aqui, eu não sou um estudioso dessa área, né? Mas, então não sei se é mito, se é verdade, mas há quem relacione a música com o diabo lá no início, né? O primeiro-ministro e tal. Eu não me aprofundei com relação a isso, mas uma coisa eu sei, a música ela traz muita vaidade pra gente. Vaidade de estar ali de frente, numa posição de destaque. Quando eu falo de música, e aí eu tô falando independente de ser música gospel ou não, a música de uma forma geral ela traz pra gente esse status que bota a gente numa posição de destaque. E às vezes lidar com essa posição de destaque é muito difícil, porque você tem uma série de pessoas te tietando, essa é a verdade, por mais que o artista gospel, no caso especificamente agora falando do artista gospel, por mais que ele não assuma ou não fale sobre isso, ele tem fãs, tem pessoas que tietam o show gospel. Isso aí. Tem pessoas que botam faixa na cabeça, que botam um monte de coisa, paga caro nos ingressos, compra CDs, compra DVDs. Será que essa vaidade, que de repente não faz com que esse mercado fique corrompido mais do que propriamente o mercado? Porque, por exemplo, o mercado gospel ele vem com o único intuito, dinheiro. O mercado é mercado, né? Acho que isso é meio que não tem como fugir disso, Léo. Não tem. O Fernandinho, cara, em um dos shows deles, ele falou, cara, eu não tô aqui pra ter clubezinho gospel não, pô. Eu tô aqui pra ver uma geração que vai fazer a diferença nos dias de hoje, pô. Então, entendeu? Mas isso daí não vem do... Não, aí você vê a fala dele... Discipulado? Exato, pô. Com certeza. Total, pô. Total. Então, mas como que será que tá esse discipulado hoje? Porque hoje em dia é muito fácil você criar um ministério vamos próprio, lá. Gravar um CD, ir pra rede social e de repente explodir. Então, vamos lá. Tem um coral que você deve conhecer, que apareceu a foto de um dos integrantes desse coral em uma festa muito diferente. Festa fantasia. É, uma festa da fantasia. Uma festa diferente. Aí eu te pergunto, o camarada tá lá no altar, nos eventos, e tá lá, uma voz maravilhosa. Tu sabe disso, né, Léo? Voz top. E a gente vê, bum, estourou a bomba. O camarada tá... Cara, eu não tô aqui jogando ninguém, não. Veja bem. A gente tá sendo bem transparente aqui, e é a verdade. Foi o que aconteceu. E você botou uma coisa muito importante. Onde está o discipulado? Porque se ele foi discipulado e ele recebeu o convite para ir em lugar X, ele sabendo que a crença que ele tem, a ideologia que ele tem de vida, que é Cristo Jesus, que é o Evangelho, até onde eu sei, ele só tem uma proposta para o ser humano, que é a mudança de caráter, e daí você vai abrangendo várias coisas. Pô, o cara foi discipulado ou não foi? E foi para um negócio desse.
Eu tenho certeza, se o Vanderlei receber uma ligação, Vanderlei, cara, vai rolar um festão da fantasia aqui, mano. Tu tem que estar com a gente, velho. Tá maluco? É o que ele vai falar. Você tá louco? E qualquer um que tá aqui na sala vai falar a mesma coisa. Acredito eu. Então, assim, é complicado, irmão. Porque o artista, né? Tem gente no meio gospel também que não gosta de falar artista, mas é artista. E aí eu não tô falando pejorativamente. É arte, música é arte. Então quem tá na música é artista. O artista, a partir do momento aí, o pastor Vanderlei talvez possa responder isso. Não que o pastor Sandro não possa, mas é mais específico mesmo a pergunta. A partir do momento que o artista ele tem uma congregação, ele tem uma casa espiritual, ele tem um pastor, mesmo que ele seja pastor, ele tem um pastor ali, porque se ele é artista e é pastor, ele tem que ter alguém que fique na congregação que ele está para dirigir os cultos quando ele estiver ausente. Mas a partir do momento que esse artista cria uma agenda de shows e ela fecha praticamente o mês inteiro, e o mês seguinte, esse discipulado ele vale até que ponto? Porque essa pessoa em algum momento ela vai deixar de ter um líder, porque ela não para mais na congregação dela. E isso faz com que a gente tenha um entendimento diferente de quem nós somos em Cristo. E de repente por isso que a gente entra em crise de identidade a ponto de não estar me satisfazendo, não estar mais valendo a pena, vou sair, vou voltar, fica nesse entra e sai. Show de bola. Gente, assim, isso abre-se um leque muito abrangente, correto? Muito abrangente. Até porque a conciliação, né, de um músico tocar na igreja e tocar onde nós chamamos de meio secular, ela não existe de agora, correto? Ela vem de muitos anos, visto que muitos músicos não vivem do altar, não são integrais na igreja. E ele se estudou, ele se capacitou, ele investiu no seu talento, correto? E que a concessão do líder espiritual, ele trabalha também para alguns artistas ou alguns lugares que não são gospel diretamente. Ele leva o sustento da casa, ele leva o leite dos filhos, ele se sustenta perante a isso. Para ser muito claro, é muito difícil um líder religioso, só pegar na primeira parte. Um exemplo claro, eu tenho músicos que, vamos dizer assim, vou tocar com um artista tal, vou tocar hoje com um artista Y. Há uma dificuldade acerca de você não só tentar fazê-lo entender, mas fazê-lo compreender que hoje o ministério não pode honrar com o mesmo valor que ele iria receber tocando com artista Y e tal. Eu, Vanderlei, por ser músico e ser apreciador de boas músicas, que soam bem aos meus ouvidos, letras maravilhosas, eu vou sempre trazer com uma clareza muito espiritual, muito clara, o que aquilo tem te alimentado, o que aquilo tem te proporcionado e como está a sua relação com o Espírito Santo quando você está exercendo o seu dom, o seu talento naquele ambiente. E nesse discipulado, nesse bate-papo, fica-se algo bem aberto. Segunda vertente acerca disso. Um dos maiores problemas acerca dessa ausência demasiada dos cultos, porque é muito complicado uma brasa ela continuar queimando longe da fogueira. É aquela velha visão. Eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Cristo. Aí, parafraseando isso, vem-se a menção de um texto militar, né? É impossível o soldado estar aliançado com o quartel e não ir Não exercer, né? ao quartel. Assim também é na igreja. Então, essas duas vertentes, elas vão nos dar uma base muito importante e muito interessante para se ver os dois lados. Princípios não se negociam de forma alguma, de maneira alguma. Mas eu, como líder de uma congregação e por ser músico, eu vou
ter um coração e uma mente sempre voltada à necessidade e à primazia. E eu creio que aqueles que têm um coração aberto, eles vão ouvir sim um líder, e o líder também vai compreender a necessidade do liderado, fora acerca dos ambientes que ele frequenta, fora daquilo que ele exerce, é sempre à luz da Bíblia, dá para se iluminar, mas compreendendo também a necessidade alheia de pagamento de aluguel, de saúde do filho, de alimentação, colégio. E se eu não posso preencher aquele valor que ele usa ou precisa mensalmente para arcar com as suas dívidas, e hoje eu como pastor ou como alguém que está dirigindo uma congregação não posso, essa profissão dele vai ser exercida. A minha oração sempre é que os músicos eles tenham não só total devoção a estar só no altar, mas nem todos têm essa condição, nem todos os ministérios também têm a condição de arcar com todos eles. A questão é que, eu concordo, o negócio é que, por exemplo, o cara que você falou aí, vai fazer uma turnê, por exemplo. Pô, o camarada ficar um mês fora, Vanderlei. Um mês fora. Isso não desvia não, Flandão. Não, amigo, olha só. Se começasse uma rotina, sim, a probabilidade de se desviar é de 100%, irmão. Porque ele não vai ter uma cobertura espiritual. Ele não vai ter uma cobertura espiritual. Então, a questão que se chama de uma cobertura, né, espiritual vem do termo de cobrir ou de estar coberto. E necessariamente não precisa estar perto. O que vai tudo mover-se a favor ou desfavor dele é como arde o coração dele. Exato. Correto? Exato. Como está a prática da devocional dele. Quem é ele antes da atuação no palco? Pode muita gente estar na igreja tocando de domingo a domingo e o coração está fora. Quantos o coração está longe. Vanderlei? Quantos que você conhece que o cara fica 3 meses sem vir para a igreja e tu sabe que o cara é fervoroso? Quantos você conhece? Meu irmão, lá da Monte Sinai, Asbel César. É o cara. Assim, o cara que tocou com todo mundo no Brasil. Um cara que de Ivete Sangalo para a Marina Elali ficou sem turnês, muito tempo longe, e a integridade dele, o caráter, a essência e a ardência em louvar Deus, em ser um cara íntegro, um ótimo esposo, um ótimo irmão, um ótimo amigo. E quando ele retornar como líder do louvor, tá igual ou melhor do que quando ele foi. Eu acredito, irmão. Ele é um cara assim. E vou deixar bem claro aqui, e assina embaixo, que a gente não tá criminalizando Sim. uma pessoa que vive da música. Exemplo, Danilo Sina. Pô, o cara é um músico brabo. O Léo conhece, pô. Filho do pastor PC Miranda. Brabo. É um homem de Deus, irmão. Brabíssimo, pastorzão. Entendeu? Deixa eu pensar em um aqui. Dadá. Robin Tavares. Tem uma rapaziada muito grande aí. Galera, fica firme ali. Então, entendeu? Isso é bom você falar assim, Vanderlei. Mas a gente tem que ser realista. Que acontece, não são todos, cara. Assim, a gente não tá generalizando aqui. Não tem como. Entendeu, cara? É complicado, é sério. Assim, porque nem todo mundo tem a mesma estrutura. Pegando uma vertente daquilo que foi aplicado tanto por você quanto pelo Léo, a gente pode sinalizar os oportunistas, correto? Os oportunistas, tanto na ficção da conversão, porque toda conversão ela é diária, assim como a libertação. Sim. Né? Eu estou convergindo do caminho. Exato. Eu tenho que fazer ou refazer a rota todos os dias para que os meus desejos, as minhas vontades, elas não possam caminhar na frequência que eu desejo, mas que o Senhor deseja. Diferente dos homens e mulheres que vemos aí, que
no primeiro momento que começa a se dar ruim, ou em agenda, ou em convite, ele debanda para o outro lado e realmente larga tudo. Esse eu também não posso fixar e afirmar por convicção minha que nunca teve encontro com Cristo. Até porque o texto ele é muito claro, tanto na epístola de Pedro quanto de Tiago, acerca dos homens que se tornarão amantes de si mesmo. De si mesmo. E o Léo ele levantou uma bola que é muito importante ser cortada. Não tem como deixar essa bola passar. Correto? O ego, ele é inflamado. Então, aí você falou, olha que interessante, ele falou de quando a agenda não vem. E a pessoa também se afasta quando a agenda vem. É por isso que a gente vê tanto escândalo aí, cara. Porque subiu a cabeça. E tem pastor. Vai lá para a igreja. Por isso que quando você fala de discipulado, assim, o discipulado ele é muito abrangente, né? Ele é pessoal, ele é coletivo. Ele é aqueles que decidem e desejam viver a vida na vida. Serem acompanhados, serem chamados ou mentoreados. Só que chega um determinado momento, Sandro, que cada um decide por si. Você pode ensinar, você pode instruir, você pode estar perto, mas você não pode decidir por ele. Da onde veio o erro? Da congregação? Do pastor? Correto? Então são situações que realmente se abrem as atuações, porque homens decidem por si. Alguns vão sempre procurar culpados pelas suas escolhas. Outros vão ser realistas. Top! Parabéns! Não quero, para mim não dá. É isso aí. Eu não quero mais isso. E escolheu aquilo que ele desejava. Mas outros vão encontrar um monte de culpa. Então, a minha opinião, ela sempre será a mesma. Qual é o seu nível de relacionamento com Cristo? Forte. Como está você longe do microfone? Quem é você com quem tem menos coisa a te oferecer? Como você trata quem aos seus olhos não vai te conceder nada? Então eu sempre vou dizer dos oportunistas e das oportunidades que aparecem para eles ou eles mesmos criam para se autopromover. Então isso vai tudo do coração. Eu acho que também na segunda questão que você levantou, o sucesso ele vai mover algumas atmosferas interna e externa dentro do homem. Mas a essência criada, ela é sustentada, e como base nisso, nós temos a aplicação de Filipenses 4, a partir do versículo de número 10, onde Paulo ele vai contemplar a igreja de Filipos e vai dizer bem claro: entendam só, eu aprendi a viver tanto na escassez quanto na abundância. Eu aprendi a vivenciar a vida no muito e no pouco. Em todas e de todas as formas, estou instruído, tanto em abundância e em padecer necessidade. Ele consegue abrir uma visão muito clara de alguém que tramitou no primeiro degrau ao sexto, sétimo, oitavo degrau. Ele conseguiu viver as duas fases da roda gigante. Uma hora está em cima e também saber quando se portar por baixo. E a fase da gangorra. Uma hora eu estou aqui em cima, mas uma hora a gangorra me deixa de castigo aqui embaixo. E qual é a essência que eu carrego? O que é que eu exerço perante as dificuldades? Então eu vejo sempre na característica moldada, no caráter moldado. Um exemplo claro, se hoje o Senhor nos prosperar na área da riqueza, da finança, a qual
nós sonhamos, almejamos há muitos anos, vai mudar o que somos com as pessoas? O que somos com os amigos? Eu acredito que, na verdade, só vai mudar aquilo que você só vai conseguir expor aquilo que você já era. Só que não tinha bagagem e nem tinha conteúdo para mostrar mesmo. Você já era arrogante, já era prepotente, correto? Você já era ganancioso. Só não tinha atributos e não tinha ferramentas palpáveis para ser quem você era. Mas eu não acredito assim que essa rapaziada que hoje Deus eleva num sucesso e demonstra ser quem não era, que já não tinham dado vestígio de quem realmente era. Essa é a minha opinião. Até acerca de se posicionar como igreja também, cara. Como igreja também. E a gente vê que teve uma situação com a Bruna Carla, né, acerca do posicionamento dela. O pessoal caiu em cima da amada. Alguns falaram alguma coisa, alguns falaram, outros não. Alguns se posicionaram, outros não. E isso está tudo no bojo, Vanderlei. Tá tudo no bojo. E aí a gente vai falar sobre várias coisas também, cara, trazendo valores mundanos para dentro da igreja. Essa resenha aqui, Léo, fala muita coisa, irmão. Mas assim, só concluir aqui. Você prefere ser um Deótrefes ou você quer ser um Demétrio? Qual dos dois? Vai lá em 3 João, lê lá. O que você prefere ser, irmão? Forte. Entendeu? O negócio, o mundo gospel hoje, cara, tá brabo, irmão. Tá brabo. Não tô generalizando. Não estou. E não estou mesmo. Mas, infelizmente, a gente se depara, acorda, vai ver lá jornal, tem uma notícia do fulano da igreja Y, de uma igreja famosérrima que aconteceu, todo mundo conhece, isso não é segredo para ninguém, na Hilson, Igreja Batista. Aí tem outro pastor famoso que aconteceu isso, aquilo lá, que não sei o que, blá blá blá. E como é que fica, cara? O mundo gosta, pô. Eu fico pensando, eu tendo a acreditar que a igreja, né? Eu vou generalizar sem generalizar, mas a igreja, ela tá com uma percepção hoje de sucesso ministerial muito, muito diferente da forma que deveria ser. Porque hoje a gente mede o nosso sucesso ministerial através de duas coisas. Primeiro, o mais importante hoje, os números, né? E segundo, comparando o nosso ministério com o do outro. Por exemplo, falas do tipo Deus me revelou que vai me usar muito. Não é um tipo de fala de quem, por exemplo, anula um passado de pregação do evangelho. Porque quando a pessoa fala que assim, por exemplo, eu vou rodar o Brasil, parece que ela só vai alcançar o sucesso ministerial se ela rodar o Brasil. É como se tudo que ela tivesse feito desde a sua formação ali, do novo convertido, a sua caminhada, as pregações, os louvores, os conselhos, enfim, tudo aquilo não tivesse valor. Por que eu estou falando isso? Porque eu tendo a pensar, que voltando na questão da agenda cheia, e aí concordo com o pastor Sandro, ele não foi além, eu vou além. Será que a gente consegue, por exemplo, com uma agenda cheia, passar um mês longe de casa? Talvez um mês eu acho até possível, mas controlar os impulsos da carne, por exemplo, o adultério, ele é muito, muito comum no meio artístico, principalmente no louvor gospel no Brasil. Eu tendo a acreditar que essa questão da agenda, de não voltar para casa, de deixar a esposa, de deixar o marido, isso conta muito para esses acontecimentos surgirem no nosso meio. Não quero falar por falar, nem levantar uma polêmica simplesmente para ficar falando sobre isso, tanto que nem estou citando o nome de ninguém, nem me veio também ninguém à mente. Mas será que não está faltando um pouco da parte dos líderes de segurarem um pouco os artistas das suas congregações?
Porque é muito comum, a gente estoura. Se, por exemplo, aqui é diferente porque é um podcast. Se esse podcast estourar, a gente vai continuar no mesmo lugar, concorda? No máximo, talvez a gente vá para um lugar melhor para receber as pessoas com um pouco mais de conforto. Mas se eu, enquanto cantor, que estou hoje no Ministério de Louvor da minha congregação, caio nas graças do povo aí, seja lá no Instagram, no YouTube, em qualquer outra coisa, você concorda que eu vou deixar o Ministério de Louvor da minha congregação para rodar o Brasil? Você consegue perceber que isso pode ser nocivo? E por que eu tenho que largar a minha congregação, aceitar esse chamado do público para cantar para o Brasil inteiro? E por que nem todos conseguem entender que você não precisa sair da sua congregação para pregar o evangelho? Porque parece que a gente está meio nessa, tem que sair para pregar. Aqui eu não consigo ir além. Assim, Léo, eu vejo de uma forma também muito clara que as pessoas, elas demoram muito tempo e muitas até hoje, mesmo com o demorado do tempo, ainda não conhecem a sua missão. Boa. Não conhecem o porquê o Senhor a está impulsionando. Pode ficar certo que existem pessoas, sim, compreendendo a sensibilidade do seu chamado, elas irão precisar ou precisarão sair de Jerusalém para chegar até a Judéia. Outros o Senhor vai preparar para tirar de Jerusalém e enviar a Samaria. Outros o Senhor vai enviar, sim, aos confins da terra. Só que existe um contraponto nisso. Entre eu me enviar e o Senhor me enviar. Eu fazer a minha vontade e eu estar cumprindo a missão que o Senhor exerceu. É o que eu sempre digo. Muitas pessoas não precisam de oportunidades, tais como de ir para camarins, ir para hotéis, ir para outros estados, para demonstrar quem são. Elas podem fazer o que elas fazem dentro do lugar que elas congregam, aos nossos olhos ou não. Porque não é o lugar, é quem eu sou fora do lugar. É o que eu sempre vou prisar. Como é a minha comunhão. Com quem? Com Deus e com o meu próximo. Quais são as minhas prioridades? Prioridades versus necessidade. Se o que o Senhor te entrega hoje supre as suas necessidades, você vai compreender qual é a sua prioridade. Mas se a sua necessidade está maior do que a sua prioridade, a qual você exerceu e colocou o Senhor como primazia, você já se perdeu dentro de si e dentro da casa que você está. É perigoso essa parada, mano. Essa parada é perigosa. A pessoa precisa saber quem ela é. Né? Sim. Tiagão vai falar isso. Capítulo 4, versículo 7, se não estiver enganado, me corrijam aí. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Exemplo, tem uma turnê, você vai ficar um mês fora, baganha. Tá um mês fora. Tá lá no teu quarto no hotel, daqui a pouco. Quem é? É a fulana, a back vocal. Pô, tô de bobeira aqui, vamos bater um papo? Pô, não vou não, cara, vou dormir. Amanhã se fala. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não entendi, pastor. Cara, se tu é um discípulo e tá recebendo discipulado, tu é um cara casado, ainda que não seja, e bate na tua porta, tu vai atender para quê? Se tu sabe que é errado fazer aquilo, irmão. Para que você vai atender a porta? Ora, se eu tô lá, Vanderlei, é outro assunto. Pô, entra aí, meu irmão. Vamos. É outro assunto. Deixa pra lá, se eu ia falar outra coisa aqui. Mas deixa pra lá. Mas é isso. Isso tudo que o Vanderlei falou. Isso tudo que a gente tá falando, na verdade. Sim. Né? De esse bojo todo de você não se corromper
se a sua agenda tá grande, se a sua agenda ficou pequena e por conta disso você vai para um outro curso, você é do gospel, você é cristão, você se posicionar, você saber quem você é em Cristo diante de várias situações. Isso tudo, infelizmente, nos dias de hoje, não está sendo bem visto. Não está sendo bem visto. O Léo trouxe um assunto bastante relevante acerca disso, correto? Até mesmo do termo gospel, né? Pode ser modismo, pode ser aquilo que agrada, aquilo que chama a atenção. O gospel é um sucesso com pouco conteúdo. Vão levantar um montão de teses. Isso, na minha concepção, para esse momento, é até o de menos. Toda a base de começo, de sustentabilidade das ações fora ou dentro, perto ou longe daquilo que você realmente elas são pessoais. Elas são pessoais. Eu costumo dizer aqui mesmo, na igreja a qual eu sou um dos pastores, que ninguém tem dívida emocional comigo. Correto? Ninguém tem dívida emocional comigo. Ninguém me deve nada para ficar na igreja que eu sou pastor. Ninguém me deve nada pelo que eu fiz por ele em 2015, 2011, pelo que eu fiz por ele em 2021. Não me deve nada. A essência em fazer não era porque somente era para ele. Transcende. É porque eu fui chamado, fui escolhido, e o que ardia no meu coração, eu tinha que ter incendiado ele. Seja em qual esfera for. Espiritual, financeira, no seu matrimônio. Ninguém tem dívida espiritual comigo. Eu vou sempre instruí-lo, correto? Como a Bíblia o instrui. Aonde está o teu coração, querido? Está o teu tesouro. Fica, faça, entregue tudo aquilo que você possa entregar, tudo aquilo que você possa exercer. Seja leal, seja fiel. Desejou sair? Sai pela porta da frente, com a mesma gratidão, com a mesma honra de quando a porta te recebeu. Então, as mudanças também de esfera, aonde o Senhor tem levado esses homens, ou eles mesmos têm ido por conta própria, vai sempre apontar na essência de criação dele, dentro do Evangelho, sim, do encontro que ele teve. Com certeza. Da gratidão que ele tem em exercer. Total. E ninguém está livre de falha, ninguém está livre de quedas, de erros, mas não. Assim como a porta do recomeço todo dia está aberta. Exatamente. O problema é que a revelação daquilo que ele almeja, daquilo que ele exerce, ele foi contemplado ou pelos ouvidos ou pelos olhos, e se apaixonou e ficou aonde está. Então, são decisões que somente quem toma e quem é a vítima, né, quem é o primeiro, quem é o autor, ele pode decidir por ele. A gente não tem como esconder as pessoas ou segurá-las para elas não irem ou não exercerem ou fazerem aquilo que o coração já deseja fazer. Se o Espírito Santo não está mudando... Então, mas aí que está. Espírito Santo ele nos convence. Né? Ela não quer ouvir, ela vai me ouvir? Ele nos convence. E as nossas atitudes, elas determinam as ações do Eterno. Determinam as ações do Eterno. Uma vez que eu entendo, caramba, já estou no 23º dia longe da igreja. Mas, pô, há 2 dias atrás, você bateu um papo com o teu pastor de 1h30 pelo telefone. Pastorzão, tô assim, tá ali firme. Tá lá no teu quartinho lá, ó. Como o Vanderlei falou aqui, o pastor Vanderlei falou aqui. Tá alimentando o espírito.
não está comendo um sanduíche frio 2 vezes por semana. Está alimentando o espírito com a palavra, irmão. Então, camarada, cara, aqui, vou repetir aqui em nome de Jesus, aqui ninguém está criminalizando um profissional da área. Que a gente está tentar chegar no consenso aqui, que é perigoso. Sim. É perigoso um irmão que vive da música e ficar muito tempo fora, seja numa me fugiu aqui o nome. Turnê. Uma turnê cristã ou secular. Tô botando os dois. Então, Sandão, sem fugir da base de que as más conversações, ambientes hostis, corrompem irão te corromper os bons costumes. Exatamente. Irão. Ou você será expelido, ou você será incluso internamente dentro do ambiente. Eu não estou defendendo de forma alguma que há um super-homem ou há uma Mulher Maravilha. A base é muito clara. Uma brasa fora da fogueira, longe da fogueira, ela tem um tempo de durabilidade. Se ela não retornar, ou alguém reaquecê-la, ou alimentar com qualquer que for o combustível, ela irá apagar. E depois há uma situação desgastante para acender de novo. Só que a questão que o Sobral foi brilhante em falar, e você também foi brilhante em falar, foi onde eu enfatizei. Como é a devocional diária dela? Qual é o tempo que ela se dedica? Exato. E não como costume religioso, mas como necessidade de estar em contato com os irmãos e com o Pai. É um dos temas a qual eu sei que nós vamos abordar muito. Fazer por obrigação. É acerca do termo que se criou, né? Desigrejados. Ô pastor, o senhor deu exemplo lá, né, falando que uns seriam enviados para Samaria e tal, e essa passagem é muito popular, mas é uma pergunta de alguém que é leigo mesmo na questão teológica, mas que talvez possa abrir um pouco o nosso pensamento aqui. Será que esse contexto de uns serão enviados para Samaria não era um contexto na época onde o evangelho ainda estava chegando? E será que a gente hoje não está usando essa passagem, algumas outras nesse sentido, para a gente realizar as nossas vontades? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, uns vão para Samaria e tal, vai lá e prega o evangelho lá. Só que hoje, vamos falar de Brasil. O Brasil hoje, a gente já ultrapassou a marca de 50% de cristãos? Não sei se já passou. Eu acho que está próximo. Se não passou, está próximo, né? De cristãos protestantes. Isso significa que o Brasil praticamente todo está coberto de homens e mulheres de Deus empenhados na pregação do evangelho. Mas por que a gente não tem esse mesmo anseio de, por exemplo, como estou contextualizando o Brasil, vou falar dos estados do Brasil. Essa vontade minha que eu tenho de pregar o evangelho, por exemplo, em Fortaleza. Não, tenho uma vontade de pregar lá, ou nos Ribeirinhos, enfim. Por que eu não tenho essa mesma vontade de pregar no lugar que eu moro? E sair um pouco dessa coisa de achar que eu estou cumprindo a minha missão na obra dentro da congregação a qual eu sirvo. Por exemplo, Ministério de Louvor. Vou lá, canto, ministro a palavra através da música, cumpri o meu chamado. Será que é só isso mesmo? Se a gente for pensar, olhar bem, eu não sei como é que é a sua congregação, mas eu posso falar um pouco da minha. São poucas conversões por mês. Pouquíssimas conversões por mês. Mas eu ainda estou com o meu coração muito ansioso de pregar fora, enquanto a minha comunidade ela está ali ansiando pela palavra, né? E às vezes a gente joga a responsabilidade para uma outra igreja que é mais próxima da nossa. Isso eu acho que tem muita relação com o mercado, porque o mercado faz a gente acreditar ou pensar e imaginar que nós somos relevantes, muito importantes, e que a gente vai alcançar também esses números, e esses números vão nos levar até esse tão sonhado lugar. Né? Quando eu falo esses números, eu estou falando de seguidores, estou falando do mercado gospel, de ser reconhecido, de assinar um contrato. Será que isso não influencia na nossa realidade atual? Não sei se eu fui claro. Quer falar, Vanderlei? Vai lá, pode falar. Só pegando a primeira parte que você falou aí, Léo, o IBGE ele tem um levantamento feito aqui no Brasil de um número de cristãos.
cerca de 42.275.440 pessoas. E essa marca ela sobe a cada dia. Tá? A pergunta é, desses 42 milhões, eles realmente sabem o chamado que tem? Ou são 42 milhões de cristãos verdadeiros? Exato. Tem isso também, né? Entendeu? Porque o que você falou aí, a gente tem que ter exatamente a noção para qual você foi chamado. Entendeu? Eu não posso querer cantar como você canta, por exemplo. Eu não posso pregar como o Vanderlei prega. Entendeu? Mas cantar é um chamado? Não. Chamado para cantar? Isso é um chamado? Pô, É uma pergunta mesmo. Não, assim... É porque tem uns irmãozinhos, algumas irmãzinhas que, com todo respeito, não é para cantar. Não, eu não tô falando disso, não. Da eu tô mesma falando forma de que... separação. Deus me separou para cantar. É isso que eu tô dizendo. Essa é a minha missão. Será que a Eu gente acredito pode entender que sim. isso? Eu acredito que sim, pô. Eu acredito que sim. Entendeu? Pra música. Entendeu? Tanto quanto Deus chamou um para pastores, mestres, profetas. Entendeu? Eu acredito que... Assim, textualmente, no livro de Êxodo, não vou trazer a menção de Miriam, correto? Mas não só na divisão do tabernáculo, quanto na execução, assim a separação entre levitas e cantores, tá? Levitas e cantores, que se exerciam o serviço do templo. Eu acredito que perdura sim até o dia de hoje, acerca dos dons espirituais e a sua preparação e o aprimoramento. Cara, e o Vanderlei falou uma coisa aqui que pra mim é a chave. Você tá lá no altar, você vê o camarada falando assim, eu queria chamar o levita, fulano de tal, vem cá, levita. Não, irmão. Vai ver lá qual é a função do levita. Isso é sério, entendeu? Mas enfim, é uma situação que é bom a gente conversar aqui de uma forma muito sadia. Eu tô feliz pra caramba como essa conversa está sendo direcionada. Nós, como cristãos, a gente tem que ficar atento mesmo, porque tá rolando muita idolatria, tá rolando muito pecado dentro do mundo gospel. E a gente tem que estar alerta, porque essas coisas têm que acontecer, e como disse Billy Graham, a gente não tem que ficar olhando, meu Deus, será que ele vem por causa daquele sinal ali? A gente tem que estar preparado. A gente tem que estar atento aos sinais, mas a gente tem que estar preparado. Então essas coisas, eu falo com o coração apertado e ao mesmo tempo feliz. Apertado por quê? Porque, de alguma forma, o inimigo ele tenta denegrir aquilo que está apontando para o eterno. E de outra forma, me deixa feliz porque a palavra do eterno está se cumprindo. Então a gente vai ter que conviver com essas coisas sim, entendeu? Desculpa te cortar, quando eu disse que se eu fui chamado para cantar, se isso é de fato um chamado de Deus, não é que eu tenha dúvidas não, com relação a mim. Sim, sim. Não é isso não. Mas eu tendo a pensar o seguinte, eu particularmente não vejo a música como um ministério. Para mim a música é um meio na qual eu uso para poder pregar. A música para mim é um instrumento para eu fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu não acredito que Deus me chamou para cantar. Eu acredito que Deus me chamou para pregar o evangelho. Só que eu tenho talentos que Ele também me deu. Sim. Por que eu não acredito que eu fui chamado para cantar? Hoje, por exemplo, eu tenho uma questão na garganta que eu descobri há pouco tempo. Eu esqueci qual o nome agora, mas eu tenho um osso que desceu no céu da minha boca e isso mudou
não chegou a mudar o meu timbre, mas a minha articulação mudou bastante. Hoje eu estou um pouco mais prejudicado para cantar. Pouco tempo atrás eu fiquei uns 6 meses sem cantar, uns 4 meses sem cantar, porque eu comecei a sentir dor e descobri há pouco tempo. Eu esqueci o nome que dá agora, mas é uma estrutura óssea. Enfim, mas se eu fui eu acredito que Deus ele pode mudar no meio do caminho, obviamente. Léo, te chamei para cantar, mas agora eu não quero mais que você cante, agora eu quero que você vire um pregador, se torne um pregador da palavra. Mas ainda assim eu vejo a pregação, a arte da pregação, como um instrumento de pregação da palavra. Porque se eu perco a minha voz, eu paro de cantar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Ou melhor, se eu perco a minha voz, não. Paro de cantar, não. Paro de pregar. Se eu perco a minha voz, não. Se eu fico impedido de cantar, eu paro de pregar o evangelho? Não vejo dessa forma. A minha questão mesmo é que eu acho que dentro desse nosso assunto que a gente está conversando, há uma idolatria muito grande na música. Sim. Que faz com que as pessoas queiram cantar. Inclusive pessoas que cantam bem, mas que não necessariamente foram chamadas para isso. Porque não é só tocar, não é só cantar. A gente é munido da leitura da palavra, da unção que vem de Deus, da separação. A gente está falando sobre a separação aqui agora. Se eu não aceito um discipulado, se eu não me rendo diante do Senhor em oração, nos meus momentos com Deus, não adianta eu cantar bem. E aí é simplesmente assim, será que Deus me chamou para cantar e eu posso ir lá e fazer? Não sei, é mais uma reflexão mesmo que eu tenho comigo. Eu me converti com louvor, Léo. Eu também. Deus de Abraão. Mas eu não tô tirando a importância do louvor. Não, de forma alguma. Cara, eu tava doido. Completamente drogado. Um amigo meu, brother, Liés, se estiver nos vendo aí, Liés, te amo, um beijo no coração. Eu tava na porta de casa, doidaço. Ele passou, Vanderlei. Sandrão, tá de bobeira? Eu falei, tô. Pô, vamos lá na igreja, cara. Nova Vida, Terra dos Milagres. Em Olaria, Bispo Francisco. Na época era Pastor Francisco. Cara, fui pra igreja, veio o primeiro louvor, tomei a marretada no coração, baganha. A onda já foi embora, Léo. Veio a segunda, no terceiro eu estava aceitando Jesus como meu eterno Salvador, cara. Meu Senhor e eterno Salvador. Acredito sim, o louvor tem esse poder. Tem esse poder. Mas eu fico muito preocupado com a galera que vai achando que está cantando para Deus e não tá. Porque muitas das vezes tem muita gente aplaudindo, mas Deus não está aplaudindo. E às vezes tem muita gente que não está aplaudindo e Deus está assim, ó. Isso aí, filhão, eu tô contigo. Eu tô contigo. Entendeu? E as pessoas se utilizam disso. E aí a gente vai entrar na conversa de novo, que a agenda é cheia, o cara só vai lá por causa do dinheiro. Porque o mundo gospel, essa indústria, ela paga bem, pô. E eu não estou generalizando aqui. Tem homens de Deus, inclusive, estarão aqui conosco. Homens de Deus que já cantam há muito tempo. E são homens de Deus, pô. Não se corrompe. Como o pastor Vanderlei falou aqui, princípios não se negociam. O cara foi discipulado pelo pai dele, e agora ele é pastor. Princípio não se negocia, irmão. Ele sabe onde ele está pisando, ele sabe quem é ele em Cristo, entendeu? Com toda certeza, ofertas vieram, mas a pessoa está blindada, pô. Efésios capítulo 6. O cara está blindado, irmão. Está blindado. A questão toda é se o discipulado, ele digeriu bem e exerceu, porque, veja bem, lá em Mateus capítulo 7, Jesus ia falar sobre o alicerce, areia, correto? E rocha. Ali, as duas pessoas estão ouvindo, sendo que uma pratica e a outra não, pô. E a que pratica, ouve e pratica, ela vai estar de frente para todo tipo de problema. Vento, tempestade, mar bravio, o rio está submergindo. E não vai cair. Por quê? Está edificado sobre a rocha. Está sendo discipulado, está ouvindo e está praticando.
Aí o camarada tem a agenda cheia, ele sabe que ele é em Cristo. Não vai se corromper. Tem agenda pouca, amém. Tô com o Senhor, meu pai. Pode ter dinheiro, não tendo dinheiro. Eu tô contigo, pô. Porque o camarada, ele tá pensando na eternidade. Eternidade. Ele não fica preso aqui. Ele se considera, mesmo tendo muito dinheiro, sendo rico, Léo, um peregrino e estrangeiro de passagem por esse mundo. O cara sabe, irmão. Agora outros, infelizmente, o discipulado, o cara só ouviu, pô. É como o Lucas falou, tem que cavar bem fundo para tu achar o alicerce. Tem que cavar. E quando você acha o alicerce, irmão, você não se corrompe não, velho. Se corrompe não. A gente tá com... Tem umas pessoas aqui no chat, deixa eu falar aqui com o pessoal aqui, enquanto a gente vai caminhar pro fim da nossa resenha, né? Já? Já mesmo, ó. Daqui a pouquinho, calma aí, deixa eu falar com o pessoal que tá no chat aqui. Tem umas mensagens aqui desde o início, ó. Vamos lá. Varlin Santos tá aqui. Fábio Monteiro tá aqui. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Deixa eu falar primeiro aqui, ó. André da Silva, Sara Oliveira, Daniel Correia, Baganha 777, Vascaíno, hein? 777. Ó, Viviane Egídio tá aqui. Marcos Paulo. Deixa eu ler os comentários aqui, ó. Aqui no finalzinho, o Fábio botou assim, ó. Apesar de termos quase 50% de evangélicos no Brasil, caímos no que diz Romanos 10,16. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Olha aí. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Faz sentido, né? Porque são muitos evangélicos, pelo menos no censo ali, quando qual a sua religião? Sou evangélico. Agora tem a modalidade do evangélico não praticante também, né? Talvez se encaixe aí nessa galera que faz parte do meio, mas não vive como deveria viver ali, ou pelo menos como Jesus espera que vivamos, né? Tem uma outra mensagem aqui embaixo, calma aí, deixa eu arrastar aqui, ó. Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28:20, muitas igrejas hoje não focam em ensinar a guardar. Lá em cima, deixa eu ver aqui, ó. Tinha um recado aqui do áudio, resenha boa, abraços aqui, pastor Sandro, Léo e pastor Vanderlei. Enfim, quer comentar algum dessas coisas que eu falo aqui, principalmente sobre o Fábio, da questão de termos muitos evangélicos, mas não muitos cristãos? Por favor, reverendo Vanderlei. Não, só vou levantar assim, uma vertente bem pessoal, tá? Acerca ainda do louvor. Nós iremos trazer aqui alguns cantores, alguns músicos, e que são homens e mulheres de Deus. Sim. Né? E vão falar com muita propriedade. Exato. Acerca disso tudo. Isso é muito importante. A libertação, ela sempre virá pela palavra. Amém. O louvor é a preparação do ambiente, o louvor são os tangedores indo à frente, preparando para a ativação da palavra. Ele tem a sua importância, tem a sua relevância e é mais do que importante a compreensão e a preparação de bons músicos, bons instrumentistas, bons cantores, mas acima de tudo, bons servos e bons amigos e amigas de Deus. Show de bola. Pastor Sandro, quer deixar algum recado aí pra gente terminar essa nossa resenha aqui e voltar daqui a pouquinho com o pastor Matheus Noronha? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem ligadinhos aí que às 17 horas a gente vai ter uma resenha com o pastor Matheus Noronha. E sobre o assunto de hoje, eu preciso falar aqui, eu tenho o nosso diretor que me chamou a atenção uma vez que eu fico repetindo muito sobre o assunto, nosso diretor Baganha, ele puxou minha orelha. Mas eu preciso ressaltar isso aqui. A gente não está criminalizando a pessoa que trabalha sendo músico, né? O que a gente está abordando aqui que é perigoso, ele está muito tempo fora da igreja e ainda que ele fique, ele tem que estar firme na rocha, buscar o Senhor cotidianamente, como o pastor Vanderlei falou aqui, o seu devocional diário, e isso vai fazer toda a diferença. Feito isso,
E aí já é um acordo entre ele e o pastor dele, como isso tem que ser tratado. Amém? Amém, concordo plenamente com isso. E aí, só para esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, a nossa resenha, ela é isso aqui mesmo que você acabou de assistir. A gente vai estar aqui semanalmente com a nossa resenha falando sobre assuntos que acontecem no nosso dia a dia. Você pode usar o chat também para deixar alguma sugestão de pauta para a gente falar nesses nossos bate-papos. E a resenha não tem convidado, somos nós em que vamos bater um papo aqui, falar sobre assuntos que são relevantes. E, obviamente, os nossos convidados, os nossos episódios com convidados também. E a gente convida vocês para assistir. A gente vai encerrar aqui esse episódio, essa nossa segunda resenha. Queria pedir para você deixar um like nesse vídeo. Toda vez que você dá um like no vídeo, o YouTube entende como conteúdo relevante. Certifica aí se você já se inscreveu aqui no canal, né? Então, se o botão estiver vermelho, é porque você não se inscreveu e, de repente, se você tentou comentar e não conseguiu, provavelmente é porque você não fez a inscrição aqui no canal. Então, se inscreva aqui no canal. Você está vendo o QR Code aí na tela. Faça um pix de qualquer valor e abençoe aqui esse projeto, esse podcast. Seu dinheiro vai ser usado e muito bem usado em favor do reino também. Por que não dizer isso? Isso é verdade. Para além disso, fica com a gente. Daqui a pouco a gente está de volta com o pastor Matheus Noronha. E aí, vocês querem deixar algum recado? Só agradecer uma vez todo mundo aí que foi citado, né? Amigos e amigas, discípulos que estão aí nos abençoando, nos dando o prazer da sua audiência. E mantém-se aí. A gente vai dar um intervalo aqui de meia hora e às 17 horas, se assim permitir o Senhor, estaremos aqui voltando para conversar e para um bate-papo muito sadio com meu amigo pastor Matheus Noronha. E aí, pastor Sandro? É isso, galera. Fica ligadinho aí, daqui a pouco a gente está de volta. E só enfatizar aqui o que o Léo Sobral falou, agradecendo a Lavanderia Nova Barra e o Empadão Carioca. Muito obrigado aí por vocês estarem conosco. E tá vindo mais aí. Em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Tamo junto, gente. Até daqui a pouco. Um forte abraço. Esse é o Lente Podcast, falando de dentro para fora.